bom estar com vocês nessa manhã. É bom estar de volta, rever os amigos, né, Fernando? Bom ver Josimar, bom, Giovana. Bom ver cada um. Conhecer o Edson estava aqui há pouco, conheci ele, foi bênção demais. Felipe, bom ver você, cara. Tudo bem? Estou acompanhando vocês só pelas redes, né, vendo o bebê crescer. Muito bom estar com vocês. É bom estar aqui, família. Eu quero agradecer. Eu sou grato a Deus porque Deus, de uma certa forma, ele foi conduzindo o processo para nós estarmos aqui de volta, né? Chegar depois de 9 meses, a gente estava brincando, Josimar, né? 9 meses nasceu, né? Nasceu o bebê. Nós ficamos 9 meses fora e depois de 9 meses Deus nos permite retornar. E foi uma entrada bem tranquila no país, né? Nós vivemos uma luta com o nosso visto. Thalita nos acompanhou nisso, né, Thalita? E Deus cuidou, então, estar de volta aqui e de uma forma 100% legal, agradável, foi muito bom, né? Então a gente vê Deus agindo nesse processo também, né? E isso também agora já abre essa ponte para nós também estarmos fazendo Brasil, Estados Unidos e formando novos pastores e Deus permitindo, plantando novas igrejas, amém? Conheci algumas pessoas como Gabriel, bom conhecê-lo. Gabriel, bom estarmos juntos. E eu quero ser bem objetivo. Eu quero ministrar uma palavra no teu coração. Depois eu quero orar com você. Minha querida Tânia está lá no Brasil, ela não veio. Nosso filho Raniel fazem 4 anos que eu não o vejo. Ele foi embora em janeiro de 2021 daqui dos Estados Unidos. Nós estávamos aqui logo ali pós-pandemia. E ele foi para Portugal. E nesse período ele em Portugal, nós no Brasil. E a gente podia se falar somente por vídeo, né? Então ele foi para o Brasil agora, pegou as férias dele, foi para o Brasil. Ele chegou ontem lá no Brasil e eu estou aqui nos Estados Unidos. Mas a mãe dele está lá toda chororô, feliz, com o filhote, né? E Deus cuidando da casa, da família. Isso é bom, é saudável, né? Graças a Deus. Nesse período do Brasil, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, logo o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 32, verso 22. Gênesis 32, verso 22. Esse período no Brasil também foi um período da gente cuidar da gente, cuidar da saúde. Gênesis 32, 22. Cuidar da gente, cuidar da saúde, fazer vários exames. Passei por 3 procedimentos cirúrgicos, né? Foram necessários, porque foram 5 anos sem cuidar, e aí a saúde aqui foi, de uma certa forma, deteriorando. A gente não tem o hábito de reclamar, de murmurar, mas foram, principalmente em 2023, foi vivido à base de ibuprofeno, 500 miligramas, muitas dores, e Deus, aí chegamos lá, a saúde no Brasil para nós, no nosso caso pessoal, é melhor. O plano de saúde, a saúde no Goiás, no estado do Goiás, é muito boa. Então a gente pôde fazer vários exames e passar pelos procedimentos cirúrgicos. Um deles teve uma recuperação um pouco mais delicada, foram 60 dias de recuperação. Então, esse tempo que estava no Brasil não foi somente de alegrias, de férias, né? Pelo contrário, foi de tratamento, cuidado. Você vai tirar uma foto minha? E de cuidado, de saúde, e também de rever as pessoas, de estar em casa. A Chamar de Itaberaí é a nossa casa, de fazermos a emancipação como igreja. Nós éramos missão da IBN Cristo Rei, pastor Oswaldo Coutinho, fizemos o processo administrativo, emancipamos, nascemos como igreja efetivamente. Foram 20 anos conectados ao Cristo Rei, uma bênção, um presente de Deus para nossas vidas, e agora caminhamos como igreja Chamar, ligados à Convenção Batista Nacional, amém? Vocês estão lindos. Falei com o Felipe, falei, olha, agora já trabalharam muito nesses dias, agora está faltando poucas coisas, principalmente o batom, né? Fazer o batom aqui para poder deixar bonito. Você está deixando muito bonita a igreja para o próximo pastor, né? Porque eu acredito que em 6 meses já vai ser necessário começar a procurar lugares maiores. Que Deus amplie essa tenda, que Deus olhe para as sementes que vocês têm plantado, que Ele estenda a mão em favor de vocês, que vocês colham muito, porque tem plantado muito. Amém. E que seja um tempo de colheitas abundantes. Que os céus estejam abertos, que a vida de Deus possa fluir nesse lugar. Famílias sejam curadas, lares restaurados, pessoas alcançadas. Nunca esqueçam, nós temos só um objetivo: ganhar vidas para Jesus. Nós não temos outro. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, amém, queridos? Mas vamos à palavra. Gênesis 32, 22.
Quero falar com você nessa manhã sobre a cura dos conflitos. Eu sei que você não tem conflitos internos na sua alma, na sua mente, né? Eu sei que você é uma pessoa totalmente curada, amém? Mas eu creio que talvez para alguém aqui, em um determinado momento, uma palavra que eu vou falar vai ser uma chave que Deus vai entregar para algo novo da sua vida, para esse tempo que virá. Também sei que estar nessa terra não é fácil, né? Lá do Brasil o pessoal acha que quem está aqui está nadando no dólar, não tem conta para pagar, né? Que a vida está tudo bem, né? Que o clima é sempre de 32, 34, 50 Fahrenheit, não passa disso, né? Não há calor demais, não há frio demais, a vida flui, e nós sabemos dos desafios dessa terra, né? E a cura dos conflitos é esse cara aqui chamado Jacó, que fala muito comigo, que ministra comigo, que me ensina. E Jacó, ele foi viver esses desafios de ser imigrante em outra terra e de ter que voltar. Um dia ele teve que voltar para a casa do pai. E esse texto aqui fala exatamente do momento da volta dele. Depois de 20 anos fora, ele está voltando para a sua terra. O texto diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos. Naquele tempo podia ter 2 mulheres, hoje não pode mais, tá, queridos? Hoje cada homem tem a sua própria esposa e cada esposa tem o seu próprio marido, está escrito, né? Então é só ler Bíblia, né? Seus 11 filhos você pode ter ainda, tá? Tá tudo certo, vai fazer filho. Transpôs o val do Jaboque. Tem gente que está trabalhando aí para chegar, né? Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Então ele pega toda a sua família e vai passar aquele ribeiro, aquele local. E também fez passar tudo que lhe pertencia. Ou seja, o camarada começou sem nada e agora ele está sem nada de novo, né? Ele começa sem nada, saindo da casa dos pais, e agora nesse momento ele está sem nada. Jacó ficou. Como é que ele ficou? Jacó ficou sozinho. Diga sozinho. Aqueles momentos de solitude, né? Nós com Deus. E um homem lutava com ele até o romper do dia. E vendo este que não podia com Jacó. Imagina que esse camarada que não podia com Jacó. Pensa comigo. Ele não podia vencer Jacó. Jacó tinha uma convicção pessoal tão grande que o próprio Deus entendeu, que falou: não dá para vencer esse cara nas convicções pessoais que ele tem, né? Vai dizer assim: tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Como você se chama? Ele disse: eu me chamo Jacó. Diga Jacó. Jacó. Então disse: o seu nome não será mais Jacó. Para que quer saber seu nome? Vai se mudar o teu nome, né? Para que saber o teu nome se vai mudar o teu nome? Você não vai mais chamar Jacó e sim Israel. Já imaginou, Josimar? Eu saí daqui, Josimar, a partir de hoje você não é, agora você é João. Agora você é João. Hein, Felipe? Agora você é Josimar. Sentido. Seu nome não será mais Jacó e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, prevaleceu. Lutas espirituais e lutas naturais, lutas terrenas e lutas celestiais. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua doce, bendita e preciosa palavra. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, que
Que o Senhor ministre nos nossos corações, que nós sejamos edificados. Vem sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Ei, Espírito Santo, meu amigo, fala conosco nessa manhã. Dilata o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Nós queremos ser sensíveis, nós queremos ouvir a Tua voz. Ministra em nós para a glória do Teu nome. Amém? Família é um projeto de Deus, sim ou não? Família nasce no coração de Deus, e o maior interessado em fazer a sua família dar certo é o próprio Deus. Não existe outra pessoa mais interessada em que a sua vida dê certo do que Deus. Deus quer que você dê certo, Deus quer que você avance. O teu sucesso em todas as áreas da tua vida glorifica a Deus. Deus quer você abençoado. Diga: Deus me quer abençoado. O Deus que se preocupa com você é o Deus que se interessa pela sua família. Deus, Ele olha para nossas famílias. O que impede muitas vezes o manifestar da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus na nossa vida e na nossa família, não é Deus. Não é porque Deus não quer abençoar você. O que impede muitas vezes são as mazelas do coração, são as nossas feridas, os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, os nossos não perdões a nós mesmos, se podemos usar esse português. Nós temos uma dificuldade em nos perdoar, em continuar carregando o nosso fardo da culpa. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu tive essa decisão, essa atitude? A Bíblia, ela é escrita sob a perspectiva da família. A Bíblia são histórias de família, e Deus, Ele se apresenta como um Deus geracional. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus é o Deus do seu pai, o Deus é o Deus da sua vida, e o Deus é a vida dos seus filhos, e é o Deus da vida dos seus netos e todos aqueles que virão após você. Nosso Deus é Deus geracional, um Deus que se mostra dentro da casa, no meio da família. Deus vai dizer: quando você orar, entra no teu quarto em secreto, o teu pai que vem em secreto, Ele te abençoará. É o Deus que se apresenta dentro da nossa casa. Não é o Deus que se apresenta somente no templo, ou lá no mercado, ou lá no trabalho. É dentro da nossa casa, é o Deus que cuida de nós. Agora, sabe o que isso é interessante? É que são famílias imperfeitas. São famílias que têm defeitos, que têm as suas dificuldades, que têm as suas lutas. Olha o que diz Gênesis 25, 28. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis 25, 28, ele vai dizer assim, ó: vamos ler aqui, ó. Isaque é o pai de Jacó. Isaque amava Esaú, era o irmão mais velho dele. Isaque amava quem? Porque se saboreava da sua caça. Isaque é o filho que o pai sonha, o filho que deu certo, o filho que teve sucesso, o filho que é o cara, meu filho. Rebeca, porém, amava Jacó. Esse cara nasce e ele vai ter uma falência paterna. Ele vai ver o pai amando o irmão. Ele vai ver o pai elogiando o irmão. Saboreava da sua caça. Ei, meu filho, que serviço bom, que caça. E Jacó? Você não encontra na Bíblia Isaque elogiando Jacó. Você não encontra na Bíblia Jacó sendo abençoado por Isaque. Você encontra na Bíblia Isaque abençoando Esaú. E agora ele está no Jaboque, nesse lugar sozinho com Deus, que significa esvaziar. Jaboque significa esvaziar, derramar. Vocês vão ter paciência comigo com a minha voz, tá? E ele vai para esse lugar onde ele tem que se manifestar a Deus, se falar dele,
se apresentar para Deus. Jacó, nesse lar que ele nasce, em que ele é amado pela mãe, talvez protegido pela mãe e não amado pelo pai, ou talvez amado de uma forma menor, ele vai crescer com um estigma, e ele vai tentar de todas as formas dar certo, provar para si mesmo e provar para sua casa que ele dá certo. E nesse dar certo e ser protegido pela mãe, Jacó vai enganar o pai para receber a bênção do irmão. E o irmão vai ficar com raiva dele, Esaú, e vai ameaçá-lo de morte. A mãe, mais uma vez, para proteger Jacó, vai falar para ele: vai para a casa do teu tio, que era o irmão dela. E Jacó foge. Jacó vai fugir e ele vai ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, num lugar chamado Betel, ele pega uma pedra que ele usou como travesseiro, ele faz um altar e ele faz uma aliança com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der uma família, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me prosperar, eu vou entregar para o Senhor o dízimo de tudo. Ele é um fugitivo de casa, ameaçado de morte, sem emprego, sem família, sem dinheiro, sem nada, e ele faz uma aliança com Deus: me abençoa, que eu vou ser fiel ao Senhor. E ele vai agora para a casa de Labão, chega lá, ele vai ser enganado, porque ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, pareceu para ele poucos dias, pelo muito que ele a amava. Só que na hora do casamento, Jacó é enganado por ele mesmo, não pelo sogro. O sogro entrega Lia, que é a mais velha, que é a mais feia, segundo o texto. Mas ele vai lá com o sogro, fala assim: cara, eu trabalhei 7 anos pela moça, e o senhor me deu outra, você me enganou. Ele falou: não te enganei, aqui é o costume da terra, você não conhece as leis da terra. Então quando você está num país, você tem que conhecer as leis deles, não? Se você não conhecer as leis deles, você se lasca. E aí ele trabalha mais 7 anos com essas 2 mulheres, ele tem filhos, e ele vai trabalhar mais um período, e agora Deus vai se apresentar a ele, que são outras histórias. Deus vai falar para ele: é hora de você voltar. E ele volta agora. Agora Jacó volta, não mais aquele menino que fugiu de casa. Ele volta agora um homem formado, casado, com filhos, rico, com bens, com tudo aquilo que ele possuiu. E vai estar nesse lugar, nesse ambiente de solidão. O texto diz exatamente assim: sozinho com Deus. Sozinho. Deus nos encontra na solitude. Deus nos encontra nesses lugares a sós com Ele. Aqueles momentos que é você e Ele. Você está lá no carrinho, no mercado, empurrando o carrinho, pensando: meu Deus, como que eu vou fazer? Você está lá no carro dirigindo e pensando: Deus, e agora, como que vai ser? Aqueles momentos que a vida te surpreende para o ruim, e você fala: e agora? É nesses lugares que Deus se encontra e nós lutamos com Ele, e se prevalecemos, vencemos. Lugares que estamos a sós com Deus. Deus se apresenta a Jacó como um lutador. O texto diz que ele lutou com Deus. Deus se apresenta a Jacó como um lutador, porque ele precisava ser tratado nesse ringue. A terapia de Jacó era um ringue, não era uma sala de terapia, de psicologia, mas era um ringue. Por quê? Porque Jacó aprendeu a não lutar, ele aprendeu a fugir. Ele aprendeu a viver de fugas, e agora ele precisava aprender a lutar. E Deus então vai para esse lugar com ele de embate, de lutas. Antes das vitórias, nós precisamos enfrentar as nossas lutas internas. E ele estava para encontrar o seu irmão. E se você olhar o texto, você vai perceber, dentro de Jacó havia medo. Ele tinha que encontrar o irmão que tinha ameaçado ele de morte. Havia ansiedade. Como é que vai ser isso, meu Deus? Como é que vai acontecer esse momento? E havia a culpa. Lá atrás, há 20 anos, eu enganei o meu irmão. Eu roubei dele.
Eu tirei dele aquilo que era direito dele. Como é que vai ser agora? É nesse contexto que ele se apresenta. Você sabe que você é assim por causa do teu passado, né? Você sabe que você é assim por causa daquilo que você viveu. Essa pessoa que você é hoje, ela não é você, ela é o seu passado. Ela é o resultado das suas escolhas, das suas lutas, das palavras que você ouviu, da forma que você foi tratado. Ela é a escolha das suas lutas, dos seus embates, dos colos que você sentou, dos braços que te abraçaram, né? E aí nessas caminhadas da vida, a gente vai chegando nesses lugares de que nós não entendemos algumas coisas em nós, e algumas coisas não dão certo. Por que isso não dá certo? Por que eu passo por essa luta? Por que eu não consigo romper financeiramente? Por que emocionalmente eu estou assim? Por que parece que para alguns é mais fácil do que para outros? Ah, você sabe de você. Eu sei de mim. Eu não sei de você, eu sei de mim. Eu fugi durante... Eu tinha 20 anos. Eu fugi durante 12 anos do ministério pastoral. Eu recebi uma palavra profética que dizia para mim assim, ó: você vai ser pastor. Eu falava, eu não quero ser pastor, eu quero ser rico, eu quero ser empresário. Mas dentro de mim, eu fugia disso. Então, eu sei de mim, eu não sei de você. Você sabe do que você foge, do que você resiste, do que você luta. Esses conflitos, né? Então eu quero entregar para você algumas vitórias que nós podemos ter de conflitos internos, amém? O primeiro deles, nós vamos vencer os conflitos do ventre, as lutas ocultas dentro do ventre. Olha o que diz Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21 vai dizer assim, ó, vamos ler até o 23. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Isso aqui foi 20 anos, viu? 20 anos orando para a esposa engravidar. Essa palavra mexe muito comigo, que eu lembro daquele dia, nós lá naquela varanda, na casa do Ender, que nós falamos sobre as duas nações que lutam dentro de você. Duas nações que lutam dentro de você. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Olha o verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então aqui é a luta. Aqui Jacó lutava. No ventre ele era um lutador. Aí ele nasce. Quando ele nasce, o pai ama mais o irmão, e a mãe ama ele. E ele vai ser o filho protegido, mas ele aprendeu a não lutar. Ele aprendeu a fugir, a não enfrentar as coisas. Tantas coisas que nós fazemos que é reflexo das nossas situações do ventre. Raízes ocultas, a forma como nós fomos gerados. Eu não sei como você foi gerado no ventre da sua mãe. Imagina que você foi gerado no ventre de alguém que talvez você nem sabe quem é, de uma pessoa que nunca te amou, nunca te deu amor. Você foi gerado no ventre de alguém que desistiu de você. Talvez você é fruto de não aborto. Tudo que a tua mãe queria era te abortar, mas não conseguiu. Você nasceu, você foi gerado. Aí você foi gerado a partir de um trauma, você foi gerado a partir de um abuso. Olha só, você foi gerado em um lar onde o pai era uma falência, onde havia pecados morais presentes, onde havia situação. Você não conhece a história da intimidade do quarto dos seus pais.
Quem é casado sabe a intimidade do seu quarto, sim ou não? Mas a gente não sabe do quarto do outro, sabe? Você não sabe. Então a primeira coisa que Jacó precisava resolver eram as lutas do ventre. Havia uma promessa: o seu irmão vai servir você. Ele não precisava tomar posse disso. Ele não precisava enganar ninguém para isso. Ele não precisava mentir para isso. Deus havia prometido. Deus é fiel para cumprir o que prometeu? Deus é fiel. Ele não precisava fazer nada. Mas ele tentou tomar a força, enganando, manipulando, inventando coisas. Então o primeiro conflito que nós precisamos vencer na nossa vida são os conflitos do ventre. Nós sabemos que tudo que é gerado fora de nós, primeiro é gerado dentro de nós. Imagina você, se você gera distorções dentro de você, aquilo que nasce de você também será distorções. Os nossos filhos que nascem de nós, eles vão nascer a partir do que nós somos. Que filhos serão gerados? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre a nossa cama conjugal, sobre aquele ato em que nós geramos o nosso filho. Que filho foi gerado? Como ele se tornou? O que ele se tornou? Por causa dos conflitos do ventre. Vou dizer para você que muitas enfermidades físicas, muitas enfermidades emocionais, elas são curadas, ou elas desaparecem, melhor dizendo, elas desaparecem quando você é curado dos conflitos do ventre. Quando você é curado das feridas da alma, dos traumas. Precisamos ir para esse lugar sozinho com Deus, aonde nós curamos os nossos conflitos do ventre. A segunda coisa que eu aprendo sobre vencendo os conflitos, nós precisamos vencer os conflitos dos adjetivos que machucam. Nossa identidade ela é deformada na vida. Meu nome é Edson, mas eu nasci num lar pobre, não tinha o que comer, numa colônia de alemães. Então eu era numa colônia de alemães ricos, eu era pobre, preto, magrelo e baixinho. Eu fui chamado de tudo que você pensar, tudo. Pintor de meio fio, as orelhas parecia que ia voar, não andar, orelha de abano. Fui chamado de tudo. Lá atrás, na nossa infância, muitos de nós aqui, a galera nossa aí, né, Josimar, não tinha esse negócio de bullying, tinha esse negócio de apelido: orelhudo, magrelo, barrigudo, ou feio, vesgo, né? Cada um tinha seu apelido. Você deve ter tido apelido na infância. Isso não fez mal para nós, isso nos fortaleceu, nos fez. Hoje você chamar uma pessoa é bullying, até processo cabe. Até processo cabe. Cheguei lá em Itaberaí, chamei o cara, um amigo meu, encontrei, falei: ô negão, vem cá, negão, me dá um abraço. Falou assim: negão não, eu te processo. Falei: você é negão mesmo, mãe? Você é branco agora? Entrei no prédio. Entrei no prédio para poder, lá no apartamento lá em Goiânia. Entrei, tinha 2 meninos, um pequenininho sentado no chão, pretinho, sabe, moreninho assim, um outro galeguinho do zóio azul maior, né? Aí eu olhei para o galeguinho e falei assim: bom? Ele falou: beleza. Aí eu olhei para o pequenininho: e você é pretinho? Quem que você é? Com um carinho, sabe, com amor, não foi de forma pejorativa, né? Ele olhou para mim, o grandão, e falou assim: é meu irmão. Você é racista? Eu falei: não sou racista não. Olha, você chamou ele de preto. Eu falei: que cor que ele é? Falou: preto. Eu falei: aí, você é racista? O pessoal lá: você é branco e ele é preto. Tem alguma coisa de errado nisso? Você chama o outro de branco é racismo? Não é. Então nós viramos num mundo agora que nós não podemos definir o outro pela cor dele. Aí eu falo: teus olhos são castanhos. Você é racista, pastor? Não, agora, só porque você acha que os teus olhos é verde, eles vão ser verde? Não vão ser não é porque você acha que é, que não é. É o que é, sim ou não? A vida é o que é, não é racismo. Gente, não é tratar o mal, pejorativo, denegrir o outro. Mas veja, a nossa identidade é deformada.
Jacó, ele nasce agarrado ao pé do irmão. Por quê? Porque dentro de nós há atitudes egoístas. Ele agarra no pé do irmão. Eu vou nascer junto, eu vou dar certo também. Nós temos um problema em nós que se chama comparação. A gente não quer ser o que a gente é, a gente quer ser o que o outro é. Você é homem, você não é mulher. Você é mulher, você não é homem. Você é preto mesmo, a tua cor é preta, escura, velho. Você é branco, você é branco. Nós somos o que somos, mas nós queremos ser o que o outro é. Isso é uma deformação da identidade. Precisamos assumir quem nós somos. Jacó, ele nasce agarrado ao irmão, e ele cresceu com isso, querendo ser Esaú. Eu sou Jacó, mas eu quero ser Esaú. Vou agarrar no Esaú e não vou largar dele. Eu quero ser Esaú. Sabe? Nós precisamos ensinar para as pessoas o que é bom, porque o ruim a gente aprende sozinho, sim ou não? É só pegar uma criança. A criança, ela pega um brinquedo, e aí você vai pegar dela, ela faz o quê? Meu. Nem é dela, às vezes é do vizinho, do amigo, mas ela toma, egoísta. Nós somos egoístas, possessivos. O ruim está em nós. Temos que ensinar para o outro o que é bom. Jacó, ele vai nascer agarrado no irmão, e ele cresceu com isso. Ele cresceu, e na fase adulta ele vai assumir essa identidade. E aí ele vai enganar o irmão, ele vai enganar o pai e vai fugir. Porque ele chega para o pai e o pai pergunta assim: quem é você? E ele vai dizer para o pai: eu sou Esaú. Eu sou Esaú, pai. E o pai abençoa ele não como Jacó, mas como Esaú. E agora ele precisa fugir. Só que ele foge, o irmão fica. Olha o que diz Gênesis 27, 41. Gênesis 27, 41 vai dizer assim, ó: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que o seu pai o tinha abençoado. Porque a bênção era de quem? De Esaú. E disse no seu íntimo, dentro dele, ele não falou para ninguém, ele falou para ele: os dias de luto por meu pai se aproximam. Meu pai vai morrer. Na hora que o meu pai morrer, eu vou fazer o quê? Eu vou matar meu irmão. Nossas palavras definem destinos. Esaú, no seu coração, se tornou um assassino. Um assassino. Eu atendi um adolescente na igreja, agora, pouco tempo, machucado pelas palavras do pai e pelas agressões da mãe. O pai dizia para ele assim: meu filho, você é burro, você não consegue. Já te ensinei tantas vezes, você não aprende, você é burro. Então ele chega na minha sala fazendo assim, ó. O que foi, filho? Eu sou burro, pastor. Meu pai falou que eu sou burro, eu não consigo aprender as coisas. Eu sou burro. Eu falei: mas por que você não conversa com a sua mãe? Conversei, pastor, ela me bateu. Ela me bateu. Eu falei: mas o que está acontecendo? Eu falei assim: eu estou viciado em pornografia. Eu falei: sério? Ele falou: sério, pastor, e eu não sei por que eu faço isso. Eu falei: mas e aí, filho? Ele falou: eu fui no psicólogo. E o que o psicólogo falou para você? O psicólogo falou para mim que são os gatilhos. E ele tomou essa verdade para si. Aí ele ia para a pornografia, e para ele poder convencer ele mesmo que ele não estava errado, ele não assumia o erro, mas ele dizia: é o gatilho do que o meu pai e a minha mãe fez comigo. Então o gatilho se tornou a muleta, o gatilho se tornou a desculpa. Falei: filho, com todo respeito à psicóloga, não é nada disso. Você está viciado em pornografia, porque é o sistema de recompensa teu ativado. No teu pai, na tua mãe, você não tem alegria, mas na pornografia você tem prazer. Então toda vez que você precisa encontrar prazer, alegria, você vai para a pornografia. Falei: isso não é gatilho, isso é recompensa. Você precisa perceber isso.
Porque para fugir de quem realmente eu sou, eu encontro fontes de prazer. E fontes de prazer são mentiras disfarçadas de verdade. Nada além disso. Pastor, mas eu estou bem assim. Não, não está. O vale vai ficando cada vez maior, o poço vai ficando cada vez mais fundo, porque a minha identidade está em Cristo Jesus. A minha identidade não está no que o meu irmão falou. Minha identidade não está no que o meu pai falou. A minha identidade está firmada em Cristo Jesus. Então, que as palavras da minha boca gerem vida na vida da minha família. É isso que tem que ser. Então, a segunda coisa que eu aprendo é que nós precisamos nos curar dos adjetivos que nos machucam. Enganador, trapaceiro, mentiroso, sem vergonha, adúltero. Nós não somos isso. Em Cristo Jesus nós somos perdoados, lavados, remidos, curados, sarados. Amém, queridos? Terceira coisa que eu aprendo, caminhando para o nosso fim, da cura dos conflitos, é a cura do conflito dos disfarces. A cura do conflito dos disfarces. Por quê? Porque no ventre ele nasce querendo ser Esaú. Um dia ele se assume como Esaú diante do pai dele. Eu sou Esaú mesmo. Eu sou homossexual mesmo, eu sou lésbica mesmo, eu sou adúltero mesmo, eu sou ladrão mesmo, eu sou viciado mesmo, eu sou nada mesmo, eu não presto mesmo, eu sou burro mesmo. Isso se torna a minha identidade. Então, quando ele está agora nesse ringue, lutando com Deus, naquela luta, Deus vai perguntar para ele assim: qual é o seu nome? Porque ele era quem? Esaú. Ele saiu da casa do pai dizendo que ele era quem? Esaú. Então Deus vai lutar com ele e perguntar para ele: quem que é você? Quem é você? Você disse para o seu pai que você é Esaú. Então eu quero saber quem você é. Eu quero que você fale para mim quem é você. Aí ele vai falar para Deus: é verdade, Deus. É verdade. Eu não sou Esaú. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sou Jacó. Hoje eu estou assumindo, eu sou Jacó. Deus fala: muito bem. Agora você sabe quem você é de verdade. Então agora você não vai ser mais Jacó, que é aquilo que você nunca quis ser. Você vai ser Israel, príncipe com Deus, que você vai ser o que eu quero que você seja. A cura do conflito dos disfarces. Olha o que diz Gênesis 27, 18. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Era o que ele queria ser. Você quer o que ele queria ser? Fiz o que o Senhor ordenou. O que o pai dele tinha ordenado? Buscar uma caça para comer, porque estava com fome. Ele queria ser o sucesso que o irmão era. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Então Deus estava curando Jacó disso aqui, ó. Jacó, isso aqui nunca foi você não. Você enganou teu pai. Você enganou a você mesmo. Você enganou a tua família. Você viveu esses 20 anos enganado. Você não é isso. Famílias que não dão certo porque não há verdade. Jesus, ele diz assim: Satanás é o pai da mentira. E Jesus disse: eu sou a verdade. A verdade, queridos, é um elemento espiritual.
aquilo que você assume é um elemento espiritual, não é natural. Deus precisava trazer para a vida de Jacó a verdade. Você é Jacó. Você é essa pessoa. Deus estava curando Jacó. Assuma quem você é. E por fim, para nós fecharmos e orarmos, qual é o último conflito que eu percebo? Que Deus nos leva a esses lugares para sermos curados. A cura dos relacionamentos. Olha o que diz Gênesis 33. A história do povo de Deus, Israel, ela é escrita por um homem que teve um encontro com Deus e se permitiu ser curado. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Rebeca e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e choraram. Cura dos relacionamentos. Esse cara aqui, ó, ele assumiu uma identidade de assassino. Eu vou matar o meu irmão. 20 anos depois, Deus está restaurando a família, o lar, curando as raízes. Porque se Deus não fizesse isso como Jacó, ele jamais poderia ser chamado de Israel. Ele precisava reconhecer que ele não era Esaú diante de Esaú. Eu não sou você, eu sou eu. Então eu quero orar com você, porque naquela luta com Deus, Deus vai levar Jacó a entender que a culpa era dele. A culpa era dele. De quem que é a culpa? A culpa não é do pastor. A culpa não é da pastora. A culpa não é do teu patrão. A culpa não é da tua esposa, do teu marido, né? Aquela velha canção que a gente cantava lá atrás, do Júlio Oliveira, né? Aquela canção lá atrás a gente cantava do Júlio Oliveira, da sequidão, né? A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Eu sou a terra seca. Eu sou a terra sedenta. Eu sou aquele que precisa de cura, de vida. Porque Deus quer nos abençoar, amém, queridos? Mas antes de nos abençoar, Ele precisa nos curar. Você recebe essa palavra para a tua vida? Falei demais, né? Conversar com vocês é bom. Vamos ficar de pé.